Salve, salve, meus queridos! Aqui quem vos fala é o professor Sandro de Bangu e voltamos mais uma vez com uma videoaula sobre física. Na última aula, nós falamos de carga elétrica, falamos de processo de eletrização e falamos do princípio de atração e repulsão. Agora, nós trataremos das interações entre as cargas, falaremos de força elétrica. Vamos ver como é que isso funciona? Vamos lá? Charles Augustin de Coulomb foi o cara que determinou como as cargas elétricas interagem entre si através de forças de atração e repulsão. E isso foi descrito através da sua famosa lei conhecida como Lei de Coulomb, a lei que trata da força elétrica, da interação elétrica entre dois corpos eletricamente carregados. Vamos ver como é que isso funciona. Nós vimos através do estudo da lei de Dufay que corpos eletrizados com cargas de mesmo sinal, elas irão se repelir, como é o caso aqui do nosso exemplo, de cargas positivas se afastando, se repelindo, cargas negativas também se repelindo. E vimos também que cargas de sinais contrários se atraem. Então, no nosso segundo exemplo, aqui embaixo, nós vemos uma carga negativa com outra positiva e elas se aproximam, ou seja, estão se atraindo. E agora nós iremos estudar qual é a consequência dessa interação, com que intensidade se dá essa interação através do estudo da força elétrica. A lei de Coulomb, ela relaciona a força de interação entre as cargas através do valor dessas cargas e também da distância que as separa. Então, a lei de Coulomb, ela diz o seguinte, que a força elétrica ela é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Ou seja, quanto maior for o valor das cargas elétricas envolvidas, maior será a intensidade da força de atração ou de repulsão entre elas. E quanto maior for a distância entre as cargas, menor será a interação elétrica entre essas cargas. Então, a lei de Coulomb, matematicamente falando, ela diz o seguinte, está aqui, ó, que a força elétrica ela depende de uma constante essa chamada de constante eletrostática, que depende do meio, e na maioria dos nossos problemas o meio é o ar ou o vácuo, cujo o valor é esse cara aqui, 9 vezes 10 a nona newtons vezes metro quadrado por coulomb quadrado. Essa é uma constante para o vácuo ou para o ar. Depende também do módulo das cargas, ou seja, módulo das cargas envolvidas nessa interação. O que significa o módulo? Que aqui no cálculo da força elétrica, o sinal da carga ela é irrelevante. Para o cálculo da carga elétrica, eu vou considerar sempre o seu valor absoluto, o valor numérico absoluto, independente do seu sinal, seja negativo ou positivo, sempre o seu valor absoluto. Então é módulo das cargas e o quadrado da distância, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então tem que tomar cuidado com as unidades de medida, né? A força elétrica, ela deve estar sempre em newtons. E para que ela esteja em newtons, as cargas elétricas envolvidas, elas não podem estar em submúltiplos, né? Se ele me der assim, eu tenho que convertê-la para Coulomb. Então, a unidade no SI de carga elétrica é o Coulomb C. A distância é muito comum ele me dar em centímetros, mas a distância entre as cargas deve estar sempre no sistema internacional, ou seja, a distância medida em metros. E a unidade do K, da minha constante, é newtons metro quadrado por coulomb quadrado. Então, esses são os cuidados com as unidades de medida. Força em newtons,
carga elétrica em Coulomb, a distância em metros e a constante em newtons por metro quadrado por Coulomb quadrado. E lembrando que a lei de Coulomb, né? Quem é ela? K vezes módulo de Q1 vezes módulo de Q2, tudo dividido pela distância elevado ao quadrado. Essa é a lei de Coulomb, a lei que determina a intensidade da força elétrica. É uma coisa muito importante. Independente das dimensões das cargas, elas sempre obedecerão à terceira lei de Newton. Então não importa se eu tenho uma carga de dimensões muito maior do que outra, porque a força que um exerce sobre o outro, elas sempre serão iguais. Por quê? Elas vão formar sempre um par de ação e reação. E pela terceira lei de Newton, toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mesma direção e de sentido contrário. Então aqui nesse exemplo, se a esfera 2 atrai a esfera 1 com uma força de 10 newtons, o que vai acontecer? A esfera 1 vai atrair a esfera 2 também com uma força de 10 newtons, independente das suas dimensões, de que seja maior ou menor. As forças trocadas entre elas sempre serão iguais de acordo com a terceira lei de Newton. Beleza? Tranquilo? Independentemente das suas dimensões. E isso vale para atração, como vale também para repulsão. As forças sempre serão iguais e opostas, sempre com sentido contrário, porque obedecem à terceira lei de Newton. Beleza? Nós vimos que a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E o gráfico da força, em função da distância, ela vai ser uma hipérbole cúbica, que está aqui representada na nossa figura. Então eu tenho essa hipérbole aqui, que mostra que à medida em que a distância aumenta, a força ela vai ficando menor. Menor quanto? A relação é com o inverso do quadrado da distância. Então, olhando aqui para o nossa tabela ao lado, eu tenho que quando a distância vale D, a força vale F. Quando eu aumento a distância em duas vezes, ou seja, eu dobro a distância, a força vai ficar menor quanto? O quadrado de quanto aumentou a distância. Então, 2 ao quadrado é 4. Então, a força fica 4 vezes menor. Se eu quadruplico a distância, a força vai ficar o quadrado disso menor. Ou seja, 4 ao quadrado é 16. A força vai ficar 16 vezes menor, ou seja, dividida por 16. E o contrário também acontece. Se eu reduzir a distância à metade, ou seja, dividir por 2, a força vai aumentar com o quadrado da diminuição. Então, se eu diminuir duas vezes, a força vai aumentar em 4 vezes. Se eu diminuir a distância em 4 vezes, a força aumentará com o quadrado disso, que é 16 vezes. A força vai ficar 16 vezes maior. Então, aqui eu tenho ao lado alguns exemplos aqui, ó, mexendo apenas com a distância. Então, quando a distância aqui vale D, eu tenho uma carga Q1 e Q2, a minha força ela vale F1. Quando eu dobro a distância, o que vai acontecer? Essa relação aqui, ela vai ficar 4 vezes menor. A força ela vai ser dividida por 4. Se eu triplico a distância, a força ela vai ficar o quadrado disso aqui menor, ou seja, dividida por 9. Então, o que nós temos? Na minha condição inicial, repara que as cargas não foram alteradas, apenas mudança na distância entre elas. O que vai acontecendo é que a força vai sendo reduzida ao quadrado da distância. Dobrei a distância, ela ficou 4 vezes menor, ou seja, dividida por 4. Tripliquei a distância, ela ficou dividida por 9, ou seja, a força na situação 2, ela é 1/4 da força original, F1.
E a força na situação 3, ela é 1/9, ou seja, a força 1 dividida por 9, ou seja, a força nessa situação é dividida por 9. E quando a gente diminui a distância? Quando diminuímos a distância, a força irá aumentar. Então, a mesma situação. Eu tenho uma distância D entre as cargas Q1 e Q2. Repara que a gente não está mexendo com as cargas, apenas mexendo com a distância entre elas. Então, neste caso, eu tenho uma força F1, que é quem? K, Q1, Q2 dividido por D ao quadrado. Se eu reduzo a distância à metade, ou seja, eu divido a distância por 2, a força aumentará. Quanto? Com o quadrado de quanto ela foi diminuída. Ela foi diminuída em 2 vezes, então a força aumentará em 4 vezes. Se eu reduzir a distância em 3 vezes, a força aumentará com o quadrado disso. Ou seja, a força ficará 9 vezes maior, ou seja, 9 vezes quem? K, Q1, Q2 dividido por D ao quadrado. Então, nós temos que a nossa força original, que é F1, o que vai acontecer comparada com F2 e F3? A força F2, quando a distância foi reduzida à metade, ela ficou 4 vezes maior que F1. E quando em 3 a distância foi reduzida em 3 vezes, a força F3 ficou 9 vezes maior do que a força inicial. Então, a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se a distância aumenta, a força diminui com o quadrado dessa distância. Se a distância diminui, a força aumenta. Se a distância diminui, a força aumenta. Ok? Então vamos ao nosso exemplo. Determine a intensidade da força de atração resultante da interação entre duas cargas elétricas, A e B, de cargas QA igual a menos 2 microcoulomb e QB igual a 12 microcoulomb, separadas por uma distância de 40 centímetros. Adote K igual a 9 vezes 10 a nona newtons vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Então, eu sempre recomendo aos meus queridos alunos que, antes que tentem resolver a questão, de tentar lembrar da fórmula, extraia do problema todas as informações que ele forneceu. Então, vamos fazer isso. Qual foi a primeira informação que eu tenho? A primeira informação, ele me deu a carga de A, que é de menos 2 microcoulomb. E lembra que para eu calcular a força elétrica, a carga deve estar em microcoulomb. Não, ela deve estar em coulomb. Então, eu tenho que converter o micro para coulomb. Então, eu tenho que lembrar dos submúltiplos do coulomb. O micro, ele vale 10 a menos 6. Então, basta substituir o mi por 10 elevado a menos 6. Então, menos 2 microcoulomb é o mesmo que menos 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Show! Vamos para outra carga. QB. QB vale 12 microcoulomb. A mesma coisa. No lugar do Mi, eu vou substituir pela potência de 10 equivalente, que é 10 a menos 6. Ou seja, 12 microcoulomb é o mesmo que 12 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Show! Distância. Ele me deu a distância de 40 centímetros. E pote? Não pote. Então, a distância sempre em metros. Então, transformar centímetros para metros é andar 2 casas para a esquerda. Ou seja, eu tenho 0,4 metros. Sandro, eu posso deixar assim? Pode, se não tiver problema em dividir com vírgula, pode deixar. Mas se quiser eliminar a vírgula, é só transformar isso em função de uma potência de 10. Então, se eu andar uma casa para a direita para eliminar a vírgula, eu vou ficar com ele em notação científica, né? 4 vezes 10 elevado a menos 1. Menos 1 é o número de casa que eu andei para onde? Para a direita. O menos significa que eu andei para a direita. E o 1, uma casa.
Show! E a última informação foi a constante eletrostática, que vale 9 vezes 10 a nona. Beleza. Então, extraídas as informações, eu vou ver onde eu consigo utilizá-las. E aonde eu consigo? Na lei de Coulomb. E quem é a lei de Coulomb? Força elétrica é igual a constante vezes o módulo da carga 1, módulo da carga 2 dividido por d ao quadrado. Mas, Sandrão, aqui não é Q1 e Q2. Aqui é A e B. Não tem problema, pode ser X e Y, Z e W, não tem problema. Serão sempre duas cargas. A lei de Coulomb trata sempre de uma interação 2 a 2. Beleza? Então, serão sempre duas cargas. Então, se ele chamou de A e B, então aqui deveria ser QA e QB. Mas não tem problema nenhum. Então, vamos substituir. Então, substituindo, o meu K, ele vale 9 vezes 10 a nona, vezes módulo de Q1, que é Q1, menos 2 vezes 10 a menos 6, módulo da outra carga, 12 vezes 10 a menos 6. Show! Dividido pela distância ao quadrado. Quem é a distância? A distância é 4 vezes 10 a menos 1, né? Então, vai ser 4 vezes 10 a menos 1. Tudo isso elevado ao quadrado. Vamos com calma. Então, eu vou fazer bem devagar, ó. Então, o que não é potência, eu botei junto, ó. Então, 9. Como aqui é módulo, lembra? O valor absoluto, esse sinal aqui para mim não me interessa. Esse cara aqui morre. Que eu quero valor absoluto. Então, ó, vai ficar 2. Sem o sinal. Então, 9, 2 e 12. Então, eu só juntei tudo aqui. Só juntei 9, 10 e 12. Não fiz conta nenhuma ainda. E a mesma coisa eu vou fazer com as potências. Eu vou juntá-las. Aqui, esses três caras, eles estão juntos aqui, ó. 10 a nona, 10 a menos 6 e 10 a menos 6. Beleza? Eu apenas separei os caras. As potências de 10 e as outras numerações. Tranquilo? Legal. E embaixo, é tudo isso ao quadrado. Então, aqui eu tenho 4 elevado ao quadrado dá 16. Aí eu tenho a potência de 10 elevado ao quadrado. Como é que eu elevo o quadrado? Basta multiplicar o expoente de dentro pelo expoente de fora. É só multiplicar. Então, eu tenho menos 1 vezes 2, isso vai dar menos 2. E aí eu tenho 10 a menos 1 elevado ao quadrado, que dá 10 a menos 2. Beleza pura. Então, agora, o que eu vou fazer? Essa multiplicação aqui, ó. 9 vezes 2, 18, vezes 12. Isso vai dar 216. Show! Agora, como é que eu multiplico potência de mesma base? O que vai acontecer? Repete a base e soma os expoentes. Então, aqui eu vou ter 9 menos 6, isso dá menos 12. Não é isso? Menos 12. E 9 menos 12 vai dar menos 3. Então, eu repito a base e somo os expoentes. Então, aqui vai ser 9 mais menos 6 mais menos 6. Então, mais com menos dá menos, mais com menos dá menos. Então, vai ser menos 12 mais 9, que vai dar menos 3. E embaixo eu apenas repetir aqui o meu denominador. Então, o que eu vou fazer agora? Então, o que não é potência, eu vou dividir. Então, aqui, 216 dividido por 16. Isso vai dar 13,5. E como é que eu faço a divisão de potência de mesma base? Repito a base e subtraio os expoentes. O de cima menos o de baixo. Então, quem é o de cima? Menos 3, aqui o de cima, menos o de baixo. Quem é o de baixo? Menos 2. Então, aqui, menos vezes menos, isso vai dar mais, né? Então, como é que vai ficar? 13,5 vezes 10 elevado a menos 3 mais 2. Menos 3 mais 2, isso vai dar menos 1, né? Então, eu tenho 13,5 vezes 10 a menos 1. Bem, se eu quero eliminar essa potência de 10, o que eu faço? Então, menos 1 significa andar uma casa para a
esquerda. Então, o meu número vai ficar sem potência, 1,35 newton. Essa é a intensidade da força de interação eletrostática, de atração entre essas duas cargas A e B. Beleza? Tranquilo? Bem, se você gostou aí da nossa aula, se inscreva no canal, compartilha, curta e vamos lá, que acompanhe aí o nosso canal, que nós temos muito mais aulas de física aí para tirar suas dúvidas. Qualquer dúvida, escreva aí no nosso canal, escreva para gente, para que a gente possa responder a sua dúvida. Muito obrigado, fiquem com Deus e um beijo desse negão. Bye, bye. Beijos.